Olá pessoal, saudações a todos! Hoje vamos com mais um vídeo bem didático dos vídeos que eu tenho postado aí no YouTube para vocês. Hoje com uma novidade, eu vou postar aí um setup do método Oliver detalhado para vocês. Todo final do ano aí eu coloco um setup aí do método Oliver detalhado, né? Ano passado eu coloquei aí o poder das duplas. Uns vídeos aí, 4 vídeos ficaram perdidos aí no YouTube, tá? Então se você tem interesse em conhecer aí mais do método Oliver Velez, do setup do poder das duplas, estão aí os vídeos. Só procurar cena trailer poder das duplas, que aí tá um vídeo detalhado do método Oliver Velez com minhas adaptações aí para o mercado brasileiro, 3 aulas. Olha o tamanho de cada vídeo, tá, pessoal? Então tem detalhes aqui, tem quase 2 horas aqui de vídeo para vocês aí entenderem melhor sobre o poder das duplas. E hoje eu dar de presente aí para vocês a Marching Bull Elephant. Nós teremos aí 2 vídeos, tá, em sequência, tá? Esse é a parte 1, nós vamos ter também a parte 2, tá? Contendo aí os detalhes. Eu vou discutir a respeito aí do operacional, de como você deve se posicionar, bastante detalhes aí nesse aspecto, tá, pessoal? Então, prestem bastante atenção. Se você precisar, se rebobine aí o vídeo, tá, para você entender. Esse é um dos setups muito poderosos aí do método Oliver. Ok, pessoal? Bom, então o que acontece? Se você também quiser obter a apostila, as apostilas sensacionais, é só você clicar aqui no site, entrar no site, comprar agora. São 870, mais de 870 páginas aí para você entender melhor o método Oliver aí. Se você quiser ver isso acontecendo diariamente, você pode entrar na Masterclass, tá? Nesses planos aqui. Você pode pegar os 3 meses, os 6 meses e 1 ano. Tá, pessoal? E também a mentoria essa que está aí, eu estou gravando o vídeo, está próxima de acontecer novamente aí, uma mentoria do mercado brasileiro, tá bom? Específica aí para o mercado brasileiro. Sensacional, ok, pessoal? Então, o que acontece? Vamos a respeito aí do setup, certo? Vamos lá. O que é uma Marching Bull Elephant? Esse é um exemplo clássico aí da página 338 da apostila, é uma Marching Bull Elephant ideal, tá? Como que acontece isso? Perfeito, olha só. Nós temos uma explosão dos preços, né? Não é uma explosão, um caminhar dos preços, na verdade, e esse caminhar ele pode ser mais explosivo desde baixo para cima. Tá? É a Marching Bull, afinal, não é a Marching Bear, né? Existe a Marching Bear, eu estou falando aí da Marching Bull. Então é um caminhar que pode ser explosivo de baixo para cima. É literalmente, pessoal, o que é a Marching Bull Elephant? É um setup que vira a tendência, um setup de virada da tendência, para você pegar a virada da tendência e subir desde o início com a virada da tendência. Por isso que é um setup tão poderoso, é um setup aí tão interessante, tá? Como que você vai identificar isso? Como que você vai identificar isso? Muito bem. Primeiro, a Marching Bull ela precisa ter candles em sequência, tá? Candles em sequência. Então, por exemplo, aqui nós temos uma tentativa, esse pedacinho aqui, ó, nós temos uma tentativa de mudança de tendência, né? Ele chegou nesse fundo aqui, ó, e ele quis passar aqui para cima da 20. Porque na hora que você mudar a tendência, você tem que estar acima da 8 e acima da 20. Isso aqui é apenas um repique. Ele bate na 8 e cai novamente. Para ele mudar a tendência, ele tem que ficar acima da média móvel de 20 períodos. Nós utilizamos no método Oliver a 200, a 8 e a 20, aritméticas ou simples. Então, o que acontece? Essa aqui é uma tentativa de mudança de tendência. Porém, mesmo que se mudasse realmente a tendência aqui, não seria considerada uma Marching Bull Elephant. Por que não seria considerada uma Marching Bull Elephant? Porque você tem um candle vermelho no meio. Tá? Então, primeira coisa que você tem que saber, a Marching Bull Elephant é uma sequência de candles que muda a tendência de baixo para cima,
tá? Esses candles que estão de baixo para cima, tá? Eles precisam ser em sequência de verdes. Não pode ter um vermelho no meio. Se tiver um vermelho no meio, mesmo que segurou aqui e subiu, isso aqui não é considerado uma Marching Bull Elephant. A Marching Bull Elephant tem que ter candles em sequência, tá? Então, no momento eu estou falando aí do conceito, tá, pessoal? Do conceito, da parte conceitual, tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos uma Marching Bull Elephant, considerando o que eu estou falando inicialmente aqui, certo? Porque nós temos esse candle verde, são 3 candles verdes aqui em sequência, que mudou realmente a tendência de uma vez só. É a mudança de uma vez só, mudança de tendência de uma vez só. Ok, pessoal? Olha aqui, essa é uma mudança de tendência de uma vez só. Ela parte de baixo para cima com todos os candles positivos, certo? Outra mudança da tendência, ela parte de baixo para cima com todos os candles positivos. Essa é uma Marching Bull Elephant também, tá? Essa também é uma mudança de tendência, tá? Depois nós vamos falar sobre isso, mas é uma mudança de tendência com todos os candles aqui, direto, tá? Então, essa é uma Marching Bull Elephant também. Senna, eu vi aqui que aqui também seria uma Marching Bull Elephant. Sim, aqui poderia ser uma Marching Bull Elephant, porque tem os candles direto aqui, certo? Os candles sem uma pausa aqui no meio. Perfeito? Bom, então, esse é o primeiro conceito que vocês têm que entender acerca da Marching Bull Elephant Bar, certo? Pois bem, o outro detalhe que vocês vão perceber, né, é que essa sequência de candles, elas vão limpar muita coisa à sua esquerda. Elas vão limpar muita coisa à sua esquerda. Então você deve observar que esse movimento, ele é importante fazer a limpeza de muita coisa aqui à esquerda, mudando a tendência, tá? Então essa é uma característica Senna, mas todas as Marching Bulls, elas vão literalmente limpar muitas coisas aqui à esquerda, né? Se você considerar esse pedaço aqui, ó, essa sequência de candles, ela limpou, ela engolfou tudo que estava aqui, né, para trás. É verdade. Mas obviamente que isso faz parte aí do por que eu estou falando isso. Isso faz parte do conceito para você entender, né? Faz parte do conceito aí para você entender melhor, certo? Ok? Então, o que acontece? Qual que é o conceito então? Você tem candles em sequência de baixo para cima, limpando uma grande região à esquerda anteriormente, tá? Limpando uma grande sequência, uma grande parte da esquerda anteriormente. O que acontece? Olha só, vamos dar uma olhada aqui, ó, uns detalhes aqui para vocês, ó. Olha só que coisa interessante. Olha só que coisa interessante. Tá? Veja bem. Isso aqui, por acaso, é uma Marching Bull Elephant? Pensa um pouco e responda. Isso aqui é uma Marching Bull Elephant? Pelo conceito que eu acabei de dar para você? Não. Não é uma Marching Bull Elephant. Por que não é uma Marching Bull Elephant? Isso aqui está mudando a tendência do ativo? Eu não acabei de falar que a Marching Bull Elephant é um setup de mudança de tendência do ativo? Você aqui está na tendência, não está acontecendo nada, né? E outra coisa, olha aqui, ó, esse pedaço, ele está limpando esse pedaço aqui, mas observa que, bem diferente dos exemplos, aqui já não está limpando mais nada. Está limpando o quê? Você nem está vendo o gráfico aqui, está limpando o quê? Ou seja, esses dois conceitos que eu dei aí para vocês, eles servem demais. Tá? Por quê? A primeira coisa é a mudança de tendência, ou seja, você não vai ter uma Marching Bull Elephant lá em cima. Né? Você não vai ter. Isso aqui não é uma Marching Bull Elephant, está lá em cima. Tem nada a ver. Isso aqui não é um setup de mudança de tendência. A mudança de tendência já aconteceu aqui com uma Marching Bull Elephant.
com uma Marching Bull Elephant. Tá? Onde está a Marching Bull Elephant? Está aqui. Ó. Essa é a Marching Bull Elephant. Ó. Vou colocar em amarelo aqui para vocês verem. Tudo bem que está um pouco diferente aqui dos exemplos e tal, mas deu para entrar nesse candle aqui. Isso aqui é uma Marching Bull Elephant. Não é são 3 candles aqui que partem de baixo para cima aqui, ó, mudando a tendência, tentando mudar a tendência do ativo. Isso aqui é uma Marching Bull Elephant. Aqui também é uma Marching Bull Elephant, ó. Também é uma Marching Bull Elephant. Só que ela não é acionada. O acionamento seria nesse candle vermelho. Isso também é uma Marching Bull Elephant. Tá? Observe que não tem nenhum candle vermelho aqui e ele vai de baixo para cima mudando a tendência. Tá? Só que aqui não houve virada. Quer dizer, acontece muitas vezes essa Marching Bull Elephant aí. A Marching Bull Elephant é um setup aí de mudança de tendência. Então a primeira coisa que você tem que entender aí é o conceito. A partir dessa parte aí conceitual, tá? Você vai entender aí como localizar uma Marching Bull Elephant. Perfeito, pessoal? Então, nós estamos aí, eu estou lidando com vocês aí na parte de conceito, né? No machine e na parte operacional, tá? Então, na página 338, né? A página 340, a página 341, são exemplos aí normais, são exemplos mais claros, mais fáceis de vocês verem essa Marching Bull Elephant. Tá? São exemplos mais fáceis. Existem outros, como esse aqui, por exemplo, né? Que também é uma Marching Bull, mas esses são um pouco mais difíceis aí de você identificar. Tá? Se você conseguir identificar esses aqui, tá? Que são os ideais, são os normais aí que aparecem, né? São os que mais aparecem. Eu garanto para vocês que vão ficar muito felizes aí, vão ganhar um dinheiro bem interessante, localizando da forma correta aí a Marching Bull, certo? Pois bem, então vamos agora para o operacional, pessoal. Como é o operacional aí da Marching Bull Elephant? Tá? Está aqui aberto para vocês aí o operacional da Marching Bull Elephant. Tá? Então você tem aqui para o mini índice uma RP de 160 pontos, no dólar 6 pontos, 0,52% em ações. Afinal, chega a dar 500 pontos para o mini índice, 21 pontos para o dólar, tá? E 1,6% para ações. Sensacional, tá? Sensacional. Esses são os alvos. Lucena, mas aonde eu entro? Perfeito, pessoal. E vou falar, vamos conversar nesse aqui que é o normal, né? Você depois, a primeira coisa que você deve saber é identificar a Marching Bull, que eu já falei isso, os conceitos, né? Como você faz o operacional? Você entra nessa RBI, nesse candle vermelho, tá? Nesse candle vermelho. Então nós podemos falar que a Marching Bull com a Marching Bull com a RBI, a entrada sendo a RBI aí, ó, nós teremos uma convergência, tá? Que isso deixa ainda o setup ainda mais poderoso. É um setup de mudança de tendência super mega poderoso, pessoal. Olha esse exemplo, por exemplo, o que aconteceu? Mudou a tendência e subiu muito aqui, pessoal, mas subiu muito, tá? Não foi pouco, dá para ver que subiu demais. Olha que coisa interessante, com a RBI. Aqui, por exemplo, pessoal, olha lá, isso aqui não é uma RBI, isso aqui não é uma convergência e é uma Marching Bull, né? Então, olha que coisa interessante, ele vai até, mas olha como ele é lento, ele demora. A Marching Bull com acionamento com uma RBI, ela dá uma pancada, ela vai grande, ela vai pesado, né? Assim como nós tivemos, olha esse exemplo aqui, pessoal, assim como nós tivemos esse acionamento, olha como é que ele vai pesado, ele vai forte, ele vai importante. Ou seja, se vocês não entenderem a outra situação da Marching Bull, as outras situações que existem aqui, se você entender essa aqui, já é muito bom, porque
Esse é a Margin Bull, é a melhor Margin Bull que tem, a Margin Bull com a RBI, o acionamento através da RBI. Tá? Outro exemplo do acionamento da Margin Bull com a RBI. Aonde você entra, Senna? Aqui. Entra aqui no rompimento desse. Aonde que é o stop de proteção, Senna? Vamos lá, vamos dar uma olhada onde que é o stop de proteção que está aqui, ó, observado, ó. Vamos lá? Ó. Vamos lá. Stop abaixo do candle de entrada do início da Margin se ela não vier como convergência. Abaixo do candle de entrada do início da Margin se ela não vier como convergência. Se ela não vier como convergência. O que eu quero dizer convergência? Com RBI ou com outro setup. Então, por exemplo, né, qual que é a entrada aqui, pessoal? A entrada é na RBI. Mas é uma convergência. É uma convergência. Então, quando você tem a convergência, você coloca o stop técnico abaixo de todas as médias. No caso, o stop está aqui. Quando você não tem uma convergência, o seu stop está aqui. Tá? Seu stop é um pouco mais longo. O seu stop é na base. É na base, porque aqui não houve convergência. Certo? Perfeito, pessoal? Olha que coisa interessante. A entrada da RBI, da Margin com a RBI é aqui. Qual que é o stop aqui dessa? Não é uma Margin com convergência? Perfeito? Então o stop está aqui, abaixo das médias. Perfeito, pessoal? Entendeu? Entenderam aí? Então, nós temos aí, certo? Por que 160, Senna? Porque é uma estatística minha que normalmente até 160 pontos vai no mini índice, até 6 pontos vai no mini dólar. Então é interessante aí para pegar o máximo que você pode aí da Margin. Mas não existe aí problema se você quiser. Temos como esse dado estatístico em mais de 70% das vezes o máximo de alvo atingido é a RP. Portanto, o operador deve pensar em encerrar uma parte das operações até esse patamar. Então o que acontece? Os 160 pontos e os 6 pontos no dólar, tá? Obviamente nós estamos aqui em exemplos ideais, né, pessoal? Exemplos que foram bastante, né? Tá? Mais de 70% é atingido no 160. Tá? Mais de 70% das situações é atingido aí com 160 pontos, 6 pontos no dólar. Quer dizer, curto, né? E muitas vezes ele vem aqui e stop. Porque quando você faz a RP aqui, o que você deve fazer é um stop aqui no break. Né? Então o que acontece? É um setup bem poderoso, vocês estão vendo aqui. Tá? Mas muitas vezes ele só dá os 160 pontos, às vezes ele só dá os 6 pontos no dólar, que é uma situação importante aí de você obter. Tá? E tem 0,52 em ações, 1,6% em ações. A outra parte aí consegue atingir os 500 pontos no mini índice, tá? E 21 pontos no mini dólar. 21 pontos no mini dólar é sensacional. Quando ele pega isso aí é realmente sensacional. Tá? O que é importante então para vocês entenderam isso aqui, ó, isso que é importante vocês entenderem. Na hora que você tem a convergência com a RBI, o seu stop é abaixo das médias. Na hora que você não tem uma convergência de outro setup, seu stop é mais embaixo. Quer dizer, essa aqui é mais poderosa que essa aqui. Então tem alunos meus que, pelo fato de saber que essa aqui é mais poderosa do que essa aqui, por exemplo, tá? Eles não fazem só os 160. Tá? Eles deixam aí no mínimo 2-1, às vezes direto com essa operacional, porque realmente esse aqui ele é mais potente, certo? Do que os outros, do que esse, por exemplo, também. Embora que esse também é convergência, né? Tá? Mas assim, o que mais aparece é o com RBI. Né? Então nós falamos aqui, nesse vídeo eu falei aí sobre a Margin Bull está aqui, viu, pessoal? Margin Bull está aqui, tá? Ó. Vamos lá, onde está a Margin Bull aqui, ó. Vocês. Pessoal que tem a apostila aí já também, né?
tá? Muita coisa explicada aqui, ó, Martin Bull 336. Então nós estamos aí nessa parte aí do conceito e do operacional aí da Martin Bull. Perfeito, pessoal? Bom, no próximo vídeo eu vou falar outros detalhes aí da Martin Bull, então sugiro a vocês que confiram também a segunda parte do vídeo aí, que será lançada também em breve, né? E deixem os comentários no vídeo, aperta o dedo no like aí também, que é muito importante para minha colocação no YouTube. Ok, pessoal? No momento eu fico por aqui. A parte 2 do vídeo já vem em breve aí. Abraço a todos.